Olá, estudantes do sexto ano! Nesse vídeo, nós vamos falar sobre misturas. Então acompanhem comigo. Quando nós falamos em misturas, nós encontramos muitas na natureza. E elas podem ser classificadas, separadas em misturas homogêneas ou heterogêneas. E nós utilizamos como critério o seu aspecto visual, aquilo que nós percebemos com os nossos olhos. Observem essa imagem da esquerda. É um exemplo de uma mistura homogênea, igual. Nesse caso, é a água. Já na imagem da direita, é um exemplo de uma mistura heterogênea, diferente, diferentes aspectos visuais. Nesse caso, água e óleo. Percebam, embora essa imagem seja em preto e branco e não representa a realidade, você consegue perceber a diferença de coloração entre o óleo, que está num cinza mais escuro, e a água, que está num cinza mais claro. E isso acontece na realidade. Você consegue perceber a água depositada na parte de baixo do recipiente e o óleo na parte de cima. Esse é a diferença, do aspecto visual. As misturas homogêneas, ou seja, aquelas que têm uma única fase, também são chamadas de soluções. Como ela só apresenta uma fase, nós não conseguimos diferenciar visualmente os materiais que compõem. Por exemplo, aqui na imagem da esquerda, nós temos um becker, que é o nosso copo do laboratório, mas poderia ser um copo que você tem na sua casa. Dentro dele está cheio de água e uma pessoa está colocando um pozinho azul, que poderia ser, por exemplo, na sua casa, suco em pó. Colocou esse pozinho, repare na imagem da direita, a água ficou colorida, ficou azul. No início, você percebia duas coisas: água, solvente, pozinho azul, soluto. Mexeu bem, você percebe as duas coisas? Não, a água ficou colorida. Mas cadê o pó? Não vejo. Dissolveu, uma única fase, homogênea. Ou seja, em uma solução, o material que está numa quantidade maior, nós chamamos de solvente. Geralmente é a água, nós chamamos de solvente universal. E os demais componentes que nós colocamos junto nessa mistura, nós chamamos de soluto, que nesse caso é o pozinho. As misturas heterogêneas, olha o termo, hetero, esse prefixo, diferentes, são aquelas que apresentam mais de uma fase. Você não percebe aqui? Diferentes coisas? Água e óleo, aquele exemplo que eu dei lá no começo. Agora é a realidade. Você vê a água com a sua coloração. Você percebe o óleo com a sua coloração. Duas fases, heterogênea. É possível observar as distinções de fases, duas ou mais. Por que duas ou mais? Porque se tiver uma única fase, homogênea. As fases desse tipo de mistura podem ser percebidas por dois critérios: estados físicos ou cores diferentes. No caso da esquerda, nesse exemplo da esquerda, nós temos água com gás e gelo, três estados físicos: líquida, a água, sólido, o gelo, e gasoso, as bolinhas. Percebe? Chega perto. Você vê as bolinhas ali na água. Você vê o gelo na água. Três fases. Já óleo, água e areia, você também percebe pela coloração. Água incolor, o óleo amarelinho e a areia com seu aspecto acinzentado. Você percebe três coisas distintas, diferentes. De acordo com o número de fases, as misturas heterogêneas podem ser bifásicas, duas fases, trifásica, três fases, ou polifásicas, muitas fases, mais de quatro. Quatro em diante. Na imagem da esquerda, bifásica, água e óleo, e o granito, que é composto por quartzo, feldspato e mica, trifásico. Nesse vídeo, nós falamos sobre misturas. Espero que vocês tenham gostado e até breve!